Mas aqui só dá uns exemplos bem rápidos aqui de pessoas que são referência para mim. Sim. Em questão de adaptação às adversidades. A gente falando de neuroplasticidade, eu vou só comentar mesmo, rapidinho. Stephen Hawking, o cientista aí que descobriu a teoria do buraco negro. Perfeito. Foi um cara que até o início da idade adulta andava, né? Era funcional demais. E foi funcional até o fim da vida, mesmo que a nível só mental. Perfeito, né? sim. Porque ele teve qual que é o nome da doença mesmo, descrita? Deixa eu tentar lembrar. A esclerose lateral amiotrófica. Isso. Perfeito. Que aí ele atrofiou completamente. Foi na cadeira de rodas e acaba que desenvolveu uma máquina que ele conseguiu se comunicar com os outros, né? Impressionante. E ele só né? usava, acho que os dedos, alguma coisa assim. Impressionante. Então olha pra vocês verem, né? E Beethoven, que era surdo, mas foi um dos maiores compositores de música da história humana, né? Único, singular. E no tempo que não tinha muita referência pra você estudar, ver, tirar uma base, né, de estilo musical. Ele inventou o próprio estilo sendo surdo. Sim. E Lionel Messi, né, o comandante do esporte, não posso deixar de citar Lionel Messi, que tinha uma deficiência, acho que é o nanismo, tanto é que ele é baixo até hoje, né, pro padrão de jogadores de futebol. E aí ele teve que fazer o tratamento de inserção de hormônios do crescimento, acho que nas coxas antes de dormir, quando ele começou a ir para a base do Barcelona, se eu não me engano, tá? Depois alguém me corrija. Porque o pessoal conseguiu ter o patrocínio para a família, para conseguir esse tratamento que é caríssimo. Perfeito. Eu acho que até os dias de hoje é caro, né? Que é uma coisa rara. Sim. E tá aí. Melhor do mundo, né? Campeão da Copa do Mundo. Foi o jogador de futebol mais bem premiado da história. Que incrível. E etc. Se o biológico participa, ele não nos limita, né? Exatamente. A gente é mais do que o biológico de fato, né? Exatamente. Como isso é incrível. A gente sabia desse aspecto do Messi, gostei muito de saber, desculpa interromper. Não, excelente, incrível. O Messi tem outra polêmica também que eu não ia pontuar não, mas o pessoal acha muito que ele tem autismo. Foi uma pessoa famosa de referência aí da área do esporte que comentou que ele tinha autismo, acho que foi um julgamento de senso comum dele, né? Sim. Mas assim, o danado é que o Messi realmente é uma pessoa introspectiva. Ele não é um jogador, é uma celebridade, né? Porque o cara é uma celebridade, ele ultrapassou o nível do esporte. Uma influência, né? Digital e social, etc. Ele não é de falar muito, ele é muito direto, ele é muito objetivo. Ele nunca foi muito teve uma fase que ele até passou em mais, mas ele nunca foi muito nessas festas grandiosas, né? De jogadores aí famosos de futebol. Perfeito, sim. Mas olha, eu ia falar sobre qual que é o diferencial do tratamento psiquiátrico para saúde mental. Perfeito. Você pode falar brevemente. Claro, e aí sim. depois, só para fechar, deixa eu até procurar aqui, meu Deus do céu. Como que o nosso sistema rápido, que é o primitivo, e devagar, complexo, influencia o nosso comportamento financeiro? Aí eu vou deixar para ele explicar para vocês o que é isso, gente. Perfeito. Tem um livro, né, Rápido e Devagar, como que o nosso pensamento influencia um negócio assim. Sim, o do Kahneman, né? Isso. O Kahneman, ele é um psicólogo que ganhou um prêmio Nobel de Economia, né? Apesar de não existir um Nobel na nossa área, infelizmente, mas ele é um psicólogo que estuda os vieses cognitivos, né? Ali, às vezes, em que a gente processa as informações e entende o mundo de maneira um pouco enviesada. De fato vou pegar por esse, já que a gente comentou do Kahneman, ele estudou vários estudos e viu que os processos psicológicos de atenção, memória, raciocínio poderiam ser classificados, segundo ele, né, na teoria dele, em duas categorias. Tem algo que é mais intuitivo, mais rápido, mais direto. É como se eu num dia levantei da cama, pisei com o pé esquerdo, tive um dia ruim. No automático eu vou pensar de forma mais rápida que levantar do pé esquerdo vou ter dia ruim. Eu tenho essa opção de tomar escolhas, de fazer um processamento e entendimento do mundo com base em poucas informações para ter um raciocínio mais rápido ali. Ou eu posso parar,
pensar, ver outras variáveis, entender que eu tive um dia ruim porque de fato eu não dormi bem no dia anterior, e eu não dormi bem porque eu tô com processos mais globais de ter que entregar a minha tese de doutorado ali, que eu tô meio correndo atrás, o orientador já tá me puxando ali, um processo mais global de outras informações, porque eu vou raciocinar em cima de outras informações, eu vou pensar mais devagar. Então ele criou essas duas categorias, assim, não que ele pensou em algo, mas ele categorizou os nossos processos em dois. Sobre sistema financeiro, né? Às vezes tem mesmo muita gente pensando nesse aspecto, a neuroeconomia. É toda uma área dentro das neurociências que está estudando esse aspecto, de a gente pensar mais devagar, às vezes, para não tomar decisões impulsivas. Num dia que eu tive uma flutuação ali de ações, eu já não retirar as ações que eu fiz, investimentos que eu fiz, posso tomar um pouco mais de cautela em algumas decisões, ou pensar de forma mais impulsiva, investir em lugares que eu vejo que está ali sendo uma tendência, mas que talvez não vai trazer um retorno tão imediato. Tem mesmo a neuroeconomia, talvez eu tenha em razão do nosso tempo, talvez eu deixe mais como indicação o pessoal estudar a neuroeconomia, que está muito fundamentada no Kahneman mesmo. Tanto é que ele é um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, né? E a outra questão que você me trouxe foi em relação, perdão, esqueci, oh meu Deus, olha a minha memória aí, olha o doutorado aí tendo efeito. Cansaço de doutorado aí. Ai, tranquilo. Não, qual que é o diferencial do tratamento psiquiátrico para a saúde mental? Porque o que acontece? Até hoje é incrível, apesar, aí a gente tem, como é que eu falo? Não é dualidades. Porque eu encontro, inclusive eu vou citar meu pai como exemplo, que foi um exemplo pessoal, e eu vivi e eu posso comprovar. Perfeito. Meu pai cometeu suicídio. E era uma pessoa, né, obrigado. Tinha 44 anos na época, eu falo abertamente, tranquilo. E era uma pessoa introspectiva, tinha dificuldade de se abrir emocionalmente. Sim. E não acreditava no efeito medicamentoso. Okay. Eu não sei como é que é, sabe? Eu ainda tenho que estudar muito para entender qual que é a resistência. Não por causa disso, porque eu vejo isso em outras pessoas, pais de meninos que eu atendo, com a resistência à medicação, né? Apesar de hoje a gente ver uma cultura que está facilmente induzindo as pessoas a tomarem medicação, né? Que é o processo de banalização. Sim. Ainda assim tem pessoas que migram para o outro extremo, ou que na verdade moram no outro extremo. Sim. Medicação não cura. Isso. Medicação é bobeira. Então, assim, porque eu falei do outro extremo naquela hora, agora vamos tratar esse extremo. Perfeito. Qual que é o diferencial do tratamento psiquiátrico para a saúde mental? Eu comento com você. De fato, medicação ali é uma substância. A gente falou bastante de substâncias, mas assim, vou ter uma perda de apetite, um secar da boca, vou ter alguma desregulação emocional nos primeiros dias, depois passa. Se eu tomo exatamente no momento certo, na dosagem certa, um bom profissional prescrevendo, trazendo orientações, tirando minhas dúvidas, eu vou estar seguro. E a gente tem que pensar assim, parei de tomar, efeito adverso sumiu. Eu preciso da medicação muitas vezes, por quê? Porque a gente está vendo cada vez mais em pesquisa que é que nem diabetes. Se eu tomo medicação para diabetes, mas eu não mudo minha alimentação nem faço atividade física, só a medicação não dá conta de controlar a glicose, a minha insulina, eu preciso ali de fazer. Mas se eu faço atividade física, mudo minha alimentação, mas não tomo medicação, também não controlo a diabetes. Eu preciso de ter todas as bases resguardadas. Psicólogo muda o processo cerebral por meio dos estímulos, da fala, do treino de habilidades, do pensamento. O próprio pensamento vai me ajudar a reorganizar ali outras áreas ali. Eu vou precisar do tratamento psicológico ali para ter uma reorganização em estruturas onde eu preciso trazer. Criar mais conexões na área do controle da ansiedade, mais conexões na área de concentração. A terapia vai me ajudar a isso, treinando habilidades, mudando o meu ambiente. A medicação também vai ajudar aí, trazendo um empurrãozinho biológico. Os dois vão alterar os circuitos cerebrais, mas cada um por seu meio, né? E a medicação é assim, eu tô vendo cada vez mais que eu melhoro mais e melhoro mais rápido em saúde mental se eu tenho todas as bases resguardadas. Não só terapia, não só medicação, mas terapia com medicação, com mudança do sono, com mudança de alimentação, com atividade física. Eu preciso desse trabalho cada vez mais, tanto para depressão,
depressão, quanto para ansiedade. Cada vez mais a gente está vendo que eu preciso disso para trazer um efeito. Vai ter efeito adverso? Vai ter, assim como eu tenho no café, assim como eu tenho açúcar, como eu tenho no álcool, como eu tenho o risco de bater o carro quando eu pego o carro. Mas como o carro facilita a nossa vida, como eu consigo alcançar mais as minhas metas se eu tenho um carro disponível, como eu alcanço mais as minhas metas se eu tiver todas essas bases resguardadas, da medicação dando o seu empurrãozinho, da terapia dando sua contribuição, da atividade física trazendo ali uma melhora também no meu cérebro. Eu preciso da medicação porque cada vez mais a gente está vendo que eu não melhoro tanto quanto eu gostaria, tanto quanto eu preciso muitas vezes, se eu não trouxer uma hiperestimulação, inclusive do lado biológico, inclusive da medicação. Isso está sendo cada vez mais evidenciado.